Bem-vindos ao canal que Descomplica o Direito para você. Eu sou a Jo Severo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre contrato de prestação de serviço. Você sabe como funciona um contrato de prestação de serviço? Sabe quando tem que ser utilizado um contrato ou quando é uma contratação trabalhista mesmo? Porque tem uma diferença bem grande aqui. Um contrato de prestação de serviço, ele vai ser utilizado quando o contratante, que é a pessoa que precisa, pessoa jurídica ou pessoa física que precisa de um determinado serviço, e o contratado, né, que é a pessoa que vai realizar aquele serviço. Também pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse contrato, ele é de natureza de obrigação, ou seja, vai conter as partes, contratante, contratado, e vai ter o objeto. O objeto é o que vai ser prestado, qual serviço vai ser realizado. E importante aqui que esse objeto, o serviço que vai ser prestado, esteja muito claro no contrato, de maneira clara e pontual todas as obrigações. Por quê? Porque esse contrato vai ter penalidades também. Em caso de descumprimento, o que acontece, por exemplo, vamos trazer um exemplo, social media, né? Eu não vou contratar com carteira de trabalho o social media, aquela pessoa que vai gerenciar as redes sociais da minha empresa. Eu vou fazer um contrato de prestação de serviço, porque eu preciso dele para 3 dias na semana e me entregar o conteúdo X. Então, para isso, um contrato de prestação de serviço, né? Então, assim, o que vai ter? Além das obrigações, claramente, como eu pontuei, as penalidades, porque se não cumprida aquelas obrigações, vai ter X penalidades. Uma penalidade de multa, ou, se for o caso de rescisão contratual, vai estar no contrato a parte de rescisão contratual. Então, o contrato de prestação de serviços, ele é um modelo específico para você contratar uma pessoa ou uma empresa X para realizar um determinado tipo de serviço por tempo determinado. Determinado não pode ultrapassar 4 anos. O contrato de prestação de serviço, ele tem um tempo previsto em lei. Então, claro que a empresa precisa continuar prestando aquele serviço e gosta daquele prestador de serviço. Nada impede que se faça um novo contrato, caso se queira manter a contratação, mas precisa fazer um novo contrato. Então, cuidado, um alerta para quem tem contrato de prestação de serviço é: revise se seu contrato está dentro da validade, se não precisa fazer um novo contrato. Por que lá no início do vídeo eu comecei pontuando relação de trabalho diferente de prestação de serviço? Por quê? Porque muitas vezes são feitos contratos de prestação de serviços aonde, na verdade, é, digamos assim, mascarado uma prestação de serviço. Por que eu falo mascarado? Por quê? Vamos trazer um exemplo que é mais fácil o entendimento. Uma empresa de arquitetura e engenharia. Ela precisa contratar uma pessoa para fazer os projetos, né? Uma pessoa que entregue os projetos para ela. Só que ela precisa, na verdade, de alguém em tempo integral dentro da empresa. Alguém que cumpra o horário, alguém que siga as regras que ela determina, ou seja, ela tem subordinação, ela tem pessoalidade, é só ela cumprindo aquele serviço naquele horário estipulado. Então, o que acontece aqui? Se tem um contrato de prestação de serviço com aquela pessoa que vai ser o desenhista dos projetos, mas ela cumpre tudo isso, ou seja, ela tem basicamente uma relação de trabalho. Então, nesse caso, não é um contrato de prestação de serviço. Teria que ser outra modalidade aí na parte trabalhista para fazer a contratação dessa pessoa. Diferente de, se você tem uma empresa de arquitetura e engenharia, por exemplo, e quer contratar aquele profissional, mas você quer contratar ele por projetos, por exemplo. Chegou determinada obra, então tem que ser montado o projeto X. Você não sabe quanto tempo que aquele prestador de serviço vai demorar para fazer aquele projeto, ou que horas que ele fica, se ele fica no período da manhã, se ele fica no período da tarde. O importante é que até o dia X do mês X precise estar com aquele projeto acabado, pronto e terminado. Então, aqui tem um contrato de prestação de serviço. Aqui deve ser feito um contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque tem um objeto, certo?
tem uma data de entrega, tem uma obrigação, tem uma penalidade se caso não for cumprido daquela forma. Então, nesse caso, se encaixa um contrato de prestação de serviço, que é diferente de uma relação trabalhista. Então, o alerta é cuidado, né, nesses contratos, quando for o empresário ou a empresária for fazer esse tipo de contratação, porque são coisas distintas. E pode ser que você faça um contrato de prestação de serviço, mas se tenha esses requisitos trabalhistas, pessoalidade, subordinação, né, onerosidade, que é o pagamento, se tem configurado essas questões, pode ser que seja configurado o vínculo empregatício. Então, se tenha uma relação trabalhista. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de fazer um contrato de prestação de serviço. Mas o contrato de prestação de serviço, o ponto do vídeo ele é uma ferramenta muito importante porque ele vai reger a relação. Quando ele é utilizado de maneira correta, ele é uma ferramenta que traz segurança, tanto para quem contrata, quanto para quem presta o serviço. Porque um contrato, ele vale para os dois lados, né? O contrato vale tanto para o contratante quanto para o contratado. Então, ambos têm responsabilidades, obrigações, motivos para rescisão do contrato, ou seja, para terminar o contrato. Então, é muito importante, é uma ferramenta muito boa, muito válida, quando utilizado da maneira correta. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, ou quer contar alguma situação que tenha com o contrato de prestação de serviço, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder para você. E até a próxima!